Dizem que o montado tem magia, que é capaz de enfeitiçar os mais incautos e os prender aos seus encantos. Terá sido esse o feitiço que levou José Sousa, 47 anos, a criar o seu negócio. Em 1998, comprou uma propriedade com 281 hectares, que é a base da sua atividade e onde faz as recrias de porco alentejano. Atualmente, possui cerca de 1.100 hectares de área entregue à espécie, onde introduziu também cerca de 200 vacas e 800 ovelhas, aproveitando as pastagens e os restolhos das searas, potenciando assim tudo o que a natureza lhe oferece. Estou preservando aquilo que é bom, né? E potenciando aquilo que é bom, e pronto, estou destruindo os infestantes, os matos, as tevas e aquelas coisas, tal uma coisa, e depois estou a potenciar, estou a podar, temos lá até digo aos meus empregados, temos lá um regulamento interno. Quem pisar um carrasco com um trator tem uma multa de 50 euros. Quanto aos obstáculos, José fala em doenças e pragas e no aumento do risco de incêndio florestal, face às alterações climáticas que podem afetar a integridade dos montados enquanto ecossistemas de elevada importância ambiental, colocando também em causa a única atividade económica que em Portugal é líder mundial. Mas eu hoje acho que as coisas estão a mudar devido à persistência e à educação e aos colóquios e está-se tudo a mudar. Eu penso que hoje já não existe esse problema. Acho que da parte da ameaça do ser humano, que é mais, talvez seja a mais gravosa, e nós agricultores temos já outra mentalidade. Eu já vejo vizinhos meus a proteger as árvores também, inclusive alguns que até não têm porcos. O porco está para a bolota no montado, como o camelo está para a água no deserto. Na pecuária extensiva, o porco de raça alentejana é o melhor exemplo do animal que reúne todas as condições para se criar e desenvolver no montado. Esta espécie consegue tirar máximo partido dos rendimentos do ecossistema, resistindo facilmente às condições adversas da natureza ao longo do ano. Era a raça, a espécie onde eu podia tirar mais rendimento. Na altura, parecendo-nos a nós que a espécie que mais potenciava a tal sustentabilidade da exploração seria o porco, e enverdamos por o porco como rei desta exploração aqui, que tem uma densidade de arbóreo muito grande. Eu tenho 80 porcas, e elas parem não em sistema intensivo, não são parqueadas, não estão confinadas a um espaço exíguo de 50 centímetros por 1,20 m, como no intensivo, não, elas parem nas suas cabanas, tem lá 20, vamos falar que aquilo são apartamentos, tem lá 30 ou 40 apartamentos, cada uma escolhe aquilo que ela quiser, elas parem sozinhas, vão para as cabanas sozinhas, parem, têm a sua maternidade, ninguém as chateia, estão lá à volta de 3 meses depois com os leitões, eles começam a saltar dentro das cabanas, lá onde elas têm os leitões, eles começam a comunhar devagarinho, tem lá uns comedores onde eles começam a comer os primeiros suplementos, levam lá à volta de 2 meses e meio, 3 meses, até serem desmamados. Passam depois para outros parques de desmama, as porcas, e eles também já não têm muito interesse nas mães, e as mães já não têm muito interesse neles, chega à altura, desmamam-se. Passam para um parque provisório da primeira fase, depois passam para este, e depois, quando os outros gordos saírem, passam para o parque onde eles depois são distribuídos para o montado. Fase da montanheira começa normalmente em outubro, quando chove as primeiras águas, que este ano teve mal de acontecer. Quando começa a cair a bolota, é o fruto da azinheira e do sobro, que se prolonga até meados de janeiro, fevereiro, em que o porco exclusivamente só consome bolota e o fruto natural da árvore. Hoje, o porco alentejano é uma raça que passou do limiar da extinção ao sucesso consolidado. Hoje, mais do que nunca, está provado que é uma relação ótima, em que todos saem a ganhar. Sai o montado, sai o porco e sai o agricultor. Isto só pode ser produzido onde haja montado. Não é? A produção não está à disposição da vontade do homem. A gestão sustentável dos montados, que combina produção agrícola e conservação, tem vindo a sofrer alterações devido às transformações tecnológicas, económicas e das políticas agrícolas comunitárias. Eu e os meus colaboradores, e eles principalmente, têm instruções para que tudo o que vejam de pequenas árvores com 1 palmo de altura
na altura das movimentações das terras, deixarem aquilo, passarem em redor, não destruírem. Inclusive, por vezes, também faço algumas replantações. E depois, quando eles nascem, fazemos também isto que aí está, que é a proteção com paletes, que já não se utilizam, para os ruminantes não destruírem. As lavouras pouco profundas junto às árvores, e adubar, né? E fazer esta questão que eu vos digo da rotação de 4 em 4 anos, que isto é muito importante, é por isso que provavelmente vocês aqui em meu redor não encontram um montado com este vigor, que aí está. Faço tudo aquilo que é possível e que a natureza me permite. O recurso aos quadros comunitários de apoio tem sido uma das apostas deste agricultor, sendo já o terceiro ao qual se candidata e do qual tem apoio em 40% do investimento, mais 10% por pertencer a um agrupamento de produtores. O que eu gosto nesta atividade é que há um bocado de incerteza, que não há aqui de favas contadas nem caminhos sempre retos, há curvas sempre na nossa atividade. Apesar de alguns altos e baixos, a criação da Associação de Criadores do Porco Alentejano, em 1990, fez com que esta raça se mantivesse, fazendo renascer uma realidade adormecida em Portugal. O papel da associação passa por agrupar os produtores, de certa forma. Nós fazemos parte, todos os produtores fazem parte de um agrupamento de produtores, e concentrando a produção, nós que fazemos face também ao mercado, ou seja, nós conseguimos levar os nossos produtos mais além, porque os produtores têm algum peso, estando associados têm algum peso, estarem juntos. Nosso papel enquanto técnicos da associação, enquanto associação, é preservar a raça acima de tudo. É preservar o ecossistema e o sistema montado, porque sem montado nós não conseguimos fazer porcos. Embora enfrentem algumas ameaças, os montados são indispensáveis para desenvolver as potencialidades de cada região. Ao contrário daquilo que se pensa, eu noto que, por exemplo, onde há as melhores pastagens é onde está o montado, porque as árvores, às vezes vocês vêm de verão, ou de verão não, lá na primavera, onde há as melhores, onde está a melhor erva, às vezes é debaixo das árvores, porque protege das geadas, tem muita, debaixo das árvores tem muitos nutrientes que caem das folhas e que se deterioram e pronto, é onde, às vezes onde está as melhores pastagens é debaixo do montado. Uma das coisas que fez com que isto mudasse, esta filosofia que tinha, que a azinheira antigamente era um inimigo, e exatamente, se a memória não falha, foi na década de 80, nem que também há um decreto-lei, uma norma qualquer, em que protege o montado sobre e o montado de azinho. Inclusive, para se abater essas árvores, tem que se pedir autorização à direção regional. E isso, parecendo nós que era uma medida de gabinete, não tinha influência, teve influência, porque não todos, mas alguns começaram a ter medo de provocar e de destruir a coisa, e teve muita influência. E hoje, praticamente, a mentalidade até está mudada. O montado é o ecossistema perfeito. É um pilar da economia local e nacional, alberga grande riqueza natural, protege os solos desertificados contra a erosão e protagoniza algumas das mais belas paisagens portuguesas.